Olá pessoal, meu nome é Érico, sou sócio do Artica e hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui Rodrigo Dantas, que é um empreendedor de extremo sucesso, vai contar um pouco da nossa história. O Dantas, para quem não conhece, já foi executivo do Itaú por 13 anos, depois saiu para fundar a Vindi, uma das principais fintechs de pagamentos aqui no Brasil. Fez essa empresa sair de 0 funcionários para 250 funcionários. E aí, em 2021, eles fizeram a parceria com a Localweb. O Dantas continuou na Localweb, passou para o outro lado da mesa fazendo aquisições. Então, ele tem todo o histórico aí tanto de vender, trazer investidor, como comprar empresas. E nesse meio tempo ainda, não sei como, mas encontrou tempo para fundar e criar um podcast que talvez seja um dos maiores sucessos aqui no Brasil, o Like a Boss. Para quem não conhece, aí fica a dica, acho que vale a pena conhecer. É um dos maiores podcasts de inovação, tecnologia e empreendedorismo no Brasil. E por fim, acho que o Dantas hoje é um investidor, conselheiro e dentre outras coisas mais que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Dantas, de novo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço. É um cara super conhecido aí, quer dizer, pra gente é uma grande honra, realmente. Dantas, para começar, você podia contar um pouquinho como é que foi seu início lá de Vindi? Como é que você foi fazer esse movimento de sair do Itaú, que você tinha uma carreira longa de 13 anos, né? Estava com uma carreira corporativa, crescendo lá como head de área, e crescer a Vindi, e fundar a Vindi, quer dizer, o que você enxergou ali na hora? Quais foram a oportunidade que você viu e ninguém viu naquela época? Legal. Pô, obrigado de novo, sou muito fã da Artica aí também, né? Engraçado que a Artica já teve do outro lado da mesa, ajudando a Localweb a comprar a Vindi, e foi um aprendizado tão bom que a gente está aqui hoje, né? E eu aprendi bastante também. Bom, eu fundei a Vindi em 2013 junto com mais dois empreendedores, e a grande sacada que a gente teve para eu largar o Itaú mesmo era que o mercado de pagamento do Brasil ele estava fazendo uma abertura bem importante no mercado de cartões, especificamente, né? Tinha a GetNet, que entrou e abriu o mercado de cartões de Cielo e Rede, né? Então, só voltando um pouquinho, em 2011, ainda existia um duopólio de cartões, onde o Mastercard você passava na Rede e o Visa você passava na Cielo, né? Quem tem mais de 40 anos lembra que isso era hoje é um absurdo você pensar isso, né? O cara tinha que ter duas maquininhas, o comerciante tinha que ter duas maquininhas. E eu peguei um pouco dessa jornada dentro do Itaú. Então, meus últimos 5 anos no banco eram para atender empresas, né? Então, eu ajudei a construir a área empresas do banco, junto com duas fusões que aconteceram. Uma foi o Bank Boston, que trouxe o know-how de atender empresas, e depois a gente fez a fusão que na verdade foi uma aquisição com o Unibanco, né? E eu sempre participei dessa área empresas, então meu relacionamento sempre era atender o empreendedor do outro lado com uma dor, e o Itaú já tinha uma cabeça muito de vanguarda para a tecnologia, né? Sempre teve, né? Ele sempre teve nessa frente de inovação e etc. E o banco estava começando a entender um pouco como digitalizar as soluções deles para os lojistas e para o e-commerce, né? Porque era um negócio muito embrionário, né? Você falava de e-commerce, startup em 2011, 2012, era um negócio até meio esquisito, você tinha que explicar um pouco mais, né? E aí eu caí numa parte do banco que queria se aproximar um pouco mais de empresas de tecnologia, né? Então, no final da minha carreira do Itaú lá, eu visitava muitas empresas de tecnologia, Mercado Livre, Google, SAP, e aí eu começava a entender que as soluções financeiras elas iam mudar de fato a forma que o cliente final usava e o que a empresa oferecia para esse mercado, né? E aí aconteceu de 2012, no final de 2012, eu conversar com uma empresa holandesa que eu fiquei tentando explicar para eles como funcionava o mercado financeiro, especialmente o mercado de recebimento, né? Como é que ele, se ele viesse para o Brasil, como é que ele cobraria os clientes dele? E eu fiquei mais ou menos 1 hora para explicar parcelamento, débito em conta, transferência online, cartão com chip, boleto. E aí ele falou assim, cara, eu não consigo... E fraude também. O Brasil sempre... isso é um dado ruim do Brasil, né? Mas isso cria uma oportunidade muito grande para os empreendedores aqui, é que o Brasil é o segundo país em fraude no mundo, só perde para o México. Então você viu um gringo que queria chegar no Brasil, montar uma operação. Ele era líder em mercado de games na Holanda. O sonho dele era chegar no Brasil, mas ele falou, cara, como é que eu entro no Brasil
pô, preciso ter uma conta corrente, preciso ter um CNPJ, preciso ter parcelamento. Os gringos não entendiam parcelamento naquela época, né? Sim. Hoje você vê, Buy now, pay later, né? que é o nosso parcelamento há muito tempo, né? Sim. E aí, puta, aquilo ali me deu um estalo. Eu falei, putz, como assim, cara? Não tem um sistema que controla tudo isso? Que faz boleto, que emite uma cobrança via invoice, que faz parcelamento, que faz a gestão. Foi aí que a gente teve a ideia de montar a Vind. Então, a Vind nasceu em 2013 como uma proposta de virar uma plataforma, um hub de pagamentos onde o cliente, a empresa se conectava na Vind e ela poderia oferecer todo tipo de recebimento para o cliente final. Físico, digital, boleto, débito em conta, cartão de crédito. E a Vind nasceu aí muito focada em digitalizar a operação, né? Então a gente tinha uma cabeça muito de atender empresa de game, que era o primeiro insight que a gente recebeu, o mercado adulto, que era um mercado que era muito negligenciado pelos bancos, ninguém queria atender conteúdo adulto no Brasil, e mercado de assinatura especificamente. Os streamings estavam começando, o mercado de assinatura começava a ter uma chance de dar certo no Brasil ali, só que a gente entrou em 2013, quando colocou a solução na rua, quem procurou muito a gente foi o mercado tradicional, foi a indústria antiga, vamos dizer. Então, o comércio, academia, começou a procurar muito a gente, porque era mensalidade, estava começando aqueles modelos mudar do cheque pré-datado para mensalidade por conta do advento da Smart Fit, né? Então, a Smart Fit, em 2000, no primeiro momento da Smart Fit no Brasil, ela assustou um pouco o mercado, porque ela entrava com uma academia moderna, poucos funcionários, muita tecnologia embarcada, então as academias tinham medo. Sim. Então procurava Vind para, putz, eu quero um sistema igual ao Smart Fit, onde eu consigo fazer recorrência. Então quem procurou a gente no começo foram as academias, as contabilidades, igreja, ONGs, e a gente começou a falar, putz, nós fizemos o primeiro billing da Vind para mercado digital, nós precisamos adaptar um pouquinho agora para o cara que está na ponta, no balcão lá, sofrendo com recorrência mesmo. E aí foi aí que a gente também teve o segundo insight, que ou a gente abre a solução para atender todo tipo de público, todo tipo de transação, mas a dor muito clara para nós era atender só negócios que tinham plano, mensalidade e assinatura no começo. Então a gente se posicionou como uma ferramenta de recorrência. Então, o e-commerce usava Vind no começo? Não, a gente não conseguia atender. Nosso negócio era muito assim, focado nesse tipo de empresa, né? Que era basicamente empresas de serviço. E aí foi uma história que você já conhece um pouco melhor aí, né? E dando um passo atrás aqui, Dantas, quando vocês, né, que vocês, seus sócios, decidiram falar, pô, vamos abrir, vamos fundar a Vind. Até como curiosidade, quais foram os principais desafios ali na hora de, putz, vamos tirar essa ideia do papel aqui, vamos colocar em prática, começar a desenvolver, codar, enfim. Sim. Quais foram os principais desafios? Conversar com o mercado, enfim. Acho que para mim o principal desafio mesmo foi, eu não era uma pessoa de tecnologia, né? Eu não sabia o que era software, desenvolvimento de software. Eu entendia o software usando um aplicativo, usando um site, usando uma plataforma, né? Então eu sabia zero de tecnologia, como desenvolver uma tecnologia. E o Adriano, o primeiro CTO, ele deu uma boa ideia de como que eu poderia entender Java, JavaScript. Então eu comecei a olhar e tive que dar uma aprofundada um pouco maior para entender como é que era a primeira versão, né? Então, esse foi um desafio muito, muito simples assim para mim, porque os desafios mesmo era a ansiedade de você conseguir casar um meu momento de vida, né? Que eu tinha 30 e poucos anos, com 2 filhos em casa, com uma insegurança pela frente muito grande, porque não sabia se o negócio ia dar certo ou não, pouco capital, porque a gente não tinha capital para desenvolver, Perfeito. e ainda tem que bater a porta na rua e falar, putz, confia em mim, se você me der o seu recebimento, eu vou fazer gestão dele. Então, esse foi um desafio muito grande, você conseguir controlar um pouco a ansiedade, controlar um pouco os medos que a gente tem no começo de um negócio, né? E um grande desafio para a gente também foi convencer uma empresa a passar o recebimento dela, que é o coração da empresa, é o financeiro, né? Para nós. E aí eram as perguntas que a gente recebia na época. Pô, mas quem são vocês? Pô, mas eu tenho a Cielo aqui, eu tenho... Então isso foi um desafio para eu matar assim um pouco nas visitas que eu fazia. Então, putz, primeira visita, voltei para casa frustrado, ia falar com pessoas que tinham e-commerce de assinatura, putz, voltava mais triste ainda. Então fui batendo porta,
até eu conseguir encontrar um pouco do discurso, do cliente certo, né? Isso, mas eu estou falando isso aí depois de 6, 7 meses, tá? Foi tenso. E aí quando primeiro sinal que a gente falou, putz, acho que tem alguma coisa aqui que vai dar certo, foi a própria Smart Fit. Eu fui lá bater na porta deles e falei, pô, eu preciso falar com os 3 caras que mais fazem assinatura no Brasil. O Sem Parar, que ele tinha um volume já muito bom naquela época, né? O Sem Parar era uma referência, inclusive, de assinatura. A Editora Abril, que existia a Editora Abril ainda, por incrível que pareça, né? As pessoas pagavam assinatura de revista ainda na época. Olha que loucura, né, cara? E a Smart Fit, que era um case, né? Então eu fui nos 3. Os 3 me receberam muito bem. 2 viraram clientes, um não, mas assim, me receberam muito bem e contaram um pouco os desafios que eles tinham de cobrar. Os desafios que esses caras tinham lá naquela época era assim, eles tinham equipes inteiras de 40, 50 pessoas para cuidar das mensalidades rodando, né? Então, mensalidade tem muita inadimplência. Muita inadimplência não, mas é o principal monstro de um modelo como esse, inadimplência. Então, você ia na editora, você via lá que tipo 30% da base não era renovada num ano. Putz, o que aconteceu? Putz, não mandou boleto, o cara não pagou boleto, putz, não debitou da conta, não mandou um link de pagamento para ele. Então a gente começava a entender que esses grandes seriam uma grande escola para a gente desenvolver melhor o sistema depois. Então a gente mergulhou um pouco, se aproximou muito da Smart Fit, e aí da Smart Fit foi legal porque o próprio Edgar Corona virou sócio investidor da Smart Fit, virou o primeiro investidor anjo da Smart Fit, e a gente trouxe o CTO da Smart Fit, com um pouco de dor na Smart Fit também. Teve até uma coisa que a gente teve que acertar um pouquinho ali, mas ele virou o CTO da Vindi depois, e aí acho que foi um grande marco da Vindi, assim. Eu consegui trazer o Wagner como CTO da Smart Fit e eu consegui contratar o meu ex-chefe do banco para cuidar da área de operações, que era o Dutra, né? O Reginaldo foi o meu chefe no Itaú, então eu falei, putz, agora eu tenho um time aqui para pensar comigo, porque até então eu estava sozinho no negócio mesmo, né? Então foi um pouco desses, assim, acho que o principal problema desse começo de empresa, assim, é, putz, será que eu tenho um caixa suficiente para errar? Putz, não tinha, né? Eu tinha uma situação diferente, porque, putz, eu tinha 2 filhos, então eu tinha que tomar um risco grande, mas o risco estava me apertando um pouco no futuro. Eu falei, putz, se der merda isso aqui, eu tô lascado, né? Sim. E essa coisa do novo, assim, sabe? Bater porta é um negócio muito... Para quem não é vendedor, eu sempre sempre me achei um bom vendedor, né? Bater porta é um negócio que arrasa também um pouco, assim, sabe? Porque você volta para casa e fala, putz, vamos ter que refazer o sistema, não deu certo. Mas aí vem um primeiro cliente, vem um segundo, vem um terceiro. E quando a gente chegou em 100 clientes, eu vendi 100 contratos antes de contratar o primeiro vendedor da Vindi. Então eu falei, putz... Você que vendia mesmo, então? Eu vendi. Eu gastou muita sola de fiquei sapato. em balcão de academia fazendo matrícula junto com os donos, em contabilidade juntando as mensalidades para pagar. Ajudei e-commerce de assinatura, clube de vinho, clube de cerveja. Então isso foi legal porque eu peguei um pouco do que a Vindi precisava ser, né? Então quando a gente chegou em 100 clientes, aí eu falei, putz, acho que eu preciso de uma equipe mesmo. Então foi legal, assim, mas acho que todo mundo passa um pouco, quem empreende passa um pouco por essas indecisões, assim, né? Sim. Quem te vê hoje em dia aqui como conselheiro, investidor, não sabe desses perrengues. Você sabe, né? Porque assim, eu acabei virando conselheiro de empresas que me conheciam e tal, né? Que acho que é uma das coisas que eu aprendi também. O bom investidor é aquele que você consegue admirar e ter uma relação, né? Quando você não consegue ter essa relação, você acaba alguma coisa acontecendo no caminho para se quebrar, né? Legal. E avançando no tempo aqui, olhando a Vindi, quebrando ela em 2 partes, né? Pré-parceria com a Local Web e pós. Olhando no pré, acho que a gente está comentando um pouco aqui, mas foram em 7, 8 anos, entre aspas, sozinho, né? Quer dizer, sem o suporte de uma corporação, de uma empresa muito maior. Nesses 7 anos, quais foram os seus principais aprendizados, desafios que você acha que, putz, foram fatos marcantes aí para você nesse período pré-Local Web? Tá. Acho que um dos pontos mais importantes para mim, como empreendedor, foi levantar capital. Eu nunca fui muito bom de levantar capital, assim, e eu sabia que isso era uma fraqueza minha. E só que no meu último ciclo do Venture Capital dentro da Vindi, eu já sabia um pouco o caminho, porque eu bati muita cabeça mesmo. Então, lá recebi uns 300 nãos, né, de investidor. E bati muita cabeça porque levantar capital também é uma espécie eu não diria arte, mas é um skill muito importante que o empreendedor tem que ter. Exato. E eu nunca me achei um cara muito... Eu não gostava disso, não é nem preparado. Eu não gostava de sentar com o investidor e aí você pegava os investidores que colocavam um pouco da visão dele no seu negócio. Você fala, puta, esse cara, será que ele tá falando sério ou ele tá, né?
Não, e são parentes, né, Dantas? Se olhar para trás, nessa época você viveu Lava Jato, Isso. teve impeachment, Impeachment, a Guerra dos crise, Caminhoneiros. greves caminhoneiros, e lembrar também que nesse mundo não tinha hoje o ecossistema que a gente tem de investimentos Isso. em VCs e fundos de investimento. É. Falar de angel investors lá atrás era meio que loucura, era um ou outro que Isso, tinha. é. Então, E assim, quando a gente captou 30 milhões na história, meu, aquela época era impensado. Hoje, se você capta 30 milhões, você não recebe nem parabéns. Isso é uma coisa. Meu, você vai aqui fazer uma coisa bem meio básico, assim, né? Então, a Vinci teve muita capacidade também de gerar caixa, né? Como o nosso negócio era atender empresas recorrentes, a gente também tinha que ser uma empresa recorrente, com mensalidade, claro. né? Então a gente aprendeu a fazer o negócio funcionar a nosso favor, né? Um modelo funcionar a nosso favor. Mas acho que levantar capital foi um desafio para mim, pessoalmente, como empreendedor. Eu tive que demitir 2 sócios, isso também foi uma coisa dura, nunca é fácil, né? E eu tive que aprender uma coisa, um pouco na marra, a lidar muito bem com meus concorrentes. Acho que os meus 3 principais desafios foi levantar capital. Putz, a relação com os sócios é uma coisa muito sensível. Se você não cuidar, vai dar ruim mesmo, como um casamento, né? E a relação com os concorrentes foi muito agressiva no começo, porque eu tinha concorrentes muito duros e poderosos, né? Os meus concorrentes tinham bancos por trás, né? Sim. Então você pega a Cielo. Puta, a Cielo tinha o suporte do Banco do Brasil e Bradesco. A rede, que eu fiquei 14 anos no Itaú, mas quem suportava a rede era o Itaú. O Santander suportava a GetNet. E aí chegou no meio do caminho, chegou o André Street levantando uma grana violenta. A Stone fez um puta trabalho, um trabalho excepcional de mercado mesmo. E a gente estava meio que no meio assim de outros players pequenos e tentando sobreviver, né? E talvez o nosso a maior chance de ter dado certo no mercado foi se aproximar dos concorrentes e sentar numa mesa, às vezes, para negociar um embate que estava muito ruim. Muitas vezes a gente dava umas mordidas também, porque a gente também não é bobo, né? E muitas vezes até tinha umas questões mais... O mercado financeiro ele é muito regulado, né? Sim. O mercado de pagamentos ele acompanha um pouco o mercado financeiro. Então o CAD é muito forte, né? Então a gente se apoiava muito no CAD. Perfeito. Muitas vezes a gente pedia ajuda do CAD, falou, tem um negócio aqui que eles estão indo além e tal, né? E muitas vezes eu tinha que dar uma porrada também neles, né? Eles, opa, não mexe com esses caras, que esses caras são meio doidos. Mas depois a gente aprendeu um pouco desse molejo e isso foi muito importante para nós na nossa jornada, porque todo o mercado não tinha um problema com a gente. Na verdade, eles até respeitavam muito a gente e muitas vezes a gente fez parcerias com os nossos concorrentes. Isso foi muito bom também. Caramba, Então a gente legal. acabou ajudando a desenvolver o mercado de assinaturas no Brasil, né? Sim. A primeira coisa que eu fiz quando eu fundei a Vindi, e eu percebi que a gente ia atuar com um negócio de assinatura no Brasil, eu traduzi o termo. Porque não existia. Como é que você fala? Nos Estados Unidos era subscription economy. E lá sai muito paper, muito material. Como é que eu trago para o Brasil isso e faço de uma forma. Eu vou falar, economia das assinaturas, né? É feio, né? O que é a economia das assinaturas, né? Então a gente traduziu. A tradução mais correta na época e que entrou mais foi a economia da recorrência. Então a gente começou a falar muito de recorrência. Então eu registrei o site de recorrência, comecei a participar de eventos, e então eu lembro até hoje, eu fui no evento da Thomson Reuters, né, e eles me convidaram para ser palestrante, aí eu falava assim, olha, que o futuro do software no Brasil é um negócio de assinaturas, né, e tinha gente que mordia, e falava, tipo assim, tinha gente que não acreditava muito que TOTUS, Oracle, Salesforce, Microsoft no Brasil, eles iam mudar. Eles estavam vendo já o que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas no Brasil não vai dar. E hoje todo software no Brasil é um negócio de assinaturas, né? Se não é um negócio de assinatura, é um negócio de recorrência. O cara paga a licença e ele tem que fazer a recorrência daqui um tempo. Então, eu me apropriei muito desse tema economia da recorrência. A gente fez um evento oficial da recorrência, trazia os maiores players do Brasil. E a nossa grande sacada, de fato mesmo, no início, foi escrever um livro. Eu escrevi um livro chamado Economia do Acesso, que eu contava por que o Brasil era o maior potencial de negócios recorrentes no mundo, porque por conta da informalidade, por conta da inadimplência. E aí eu não precisava explicar muito bem, porque você chegava numa empresa de software naquela época, tinha empresa de software que faturava... Eu lembro até hoje, tinha uma empresa no Paraná, uma empresa de software de educação, eles faturavam 20 milhões em 2014, 2015, uma coisa assim, e não era modelo recorrente, era um modelo assim, você pagava licença um ano,
Você podia até pagar 3 vezes a licença, e no ano que vem os vendedores te ligavam 3 meses antes para renovar. Eu falei, gente, mas, cara, assim, eu entendo que vocês conseguem fazer um caixa, deixar o caixa aqui, mas tem muito cliente que não entra por conta desse problema. O cara vai ter que ter capital para entrar, né? E hoje, assim, isso é um negócio impensado você fazer hoje, né? Então, e o livro foi muito importante para isso também, para abrir a cabeça dos empreendedores que eles tinham que se transformar em negócios recorrentes. O discurso que a gente usava muito lá é tipo Netflix, tipo Smart Fit. Aí o cara fala, entendi, é uma mensalidade que paga por mês, né? Mas foi difícil, né? Até engrenar, aí os nossos concorrentes começaram a falar também. Mas começou a sair matéria, legal. A gente viu os nossos concorrentes falando em eventos também, putz, foi muito legal de ver que o movimento estava se fortalecendo, né? Todas as empresas começaram a falar só disso, e aí o cliente final começou a se acostumar também com a questão de recorrência. Players começaram a mudar um pouco do meio para atacar um pouco o nosso mercado, mas em algum momento a gente participava de associações, tudo, se tinha recorrência no assunto, fatalmente o cara ia no nosso site, se cadastrava e a gente tinha contato com ele. Então a gente participou muito de fórum de clube de assinatura, associação de academias, contabilidade. Então a gente participava muito porque realmente esse tipo de negócios, os negócios tradicionais da economia real, eles ainda sofrem muito com inadimplência. Então a gente olhava algumas coisas que o cara tinha capacidade de ter uma coisa financeira muito mais robusta se ele te cuidasse da inadimplência, né? Então eu cheguei a visitar clientes com carteira de 20 mil clientes pagantes por mês, tinha um batalhão para cobrar, e no dia do vencimento desses 20 mil, 30% não era paga. E aí o cara tinha que mandar ligação, aí depois de mais 10 dias, os 15 que sobravam não pagaram ainda. Então o cara ficava pedalando isso, e a gente conseguiu talvez mostrar um pouco no começo, assim, tipo, se você contratar, vai ser tudo automatizado, vai mandar SMS, vai fazer retentativa, e quando a gente plantava e ele sentia, aí ele falava, putz, agora eu entendi. O negócio se paga. Mas foi difícil. Entendi. Puta, que história legal, cara. No final você quase que introduziu aqui o tema de recorrência, pagamento de recorrência aqui no Brasil, né? Foi. E o que foi legal é que tinham 2 empresas que produziam muito conteúdo sobre isso. Uma era a Vindi e outra era o Smart Bill. No meio do caminho a gente fez a aquisição do Smart Bill. Né? E foi muito legal que a gente trouxe a cultura um pouco deles também de atender clientes grandes também. Então, quando a gente trouxe o Smart Bill, a gente ficou um pouco mais forte no tema. Putz, agora eu atendo um cliente pequeno, um médio, e com o advento do Smart Bill eu atendo um cliente maior também. Legal, legal. E avançando um pouco no tempo, Dantas, falando de parceria com a Local Web, né? Quer dizer, o que você enxergou ali naquele momento de se juntar ali ao grupo, a fazer parte de algo maior? O que foi o principal drive ali? Eu sei que naquele momento você já tinha fundos, né? A Crescera, que inclusive você tem lançamento, você faz parte de lá até hoje, enfim. O que foi o principal motivador ali? Quais foram? Assim, a Vindi, por ser uma empresa financeira, na época a gente era muito assediado por potenciais compradores, né? E depois de umas 10 tentativas de aproximação um pouco mais estratégica, eu meio que desanimei um pouco, porque os fundos vieram, então o Fernando e o Comazeto, que foram meus sócios lá e me acompanham em toda a jornada, desde o investimento até a saída da Local Web, eles tinham uma posição muito, muito importante para mim, de falar, calma, uma hora isso vai acontecer de uma forma mais adequada, porque vocês são... Eu era muito pequena, a Vindi era muito pequena ainda para algumas empresas querer comprar naquela época, né? E algumas iniciativas de M&A na época foram até iniciativas importantes, assim. Player grande também, mas eu falei, cara, eu sou pequeno. Ele falou, cara, mas eu não sei fazer recorrência, então vem para cá e tal. Uma delas foi a Local Web. A Local Web se aproximou da gente em 2015, né? Com um time de tecnologia diferente, que tinha lá, com um CEO diferente, tudo. E a gente não entendeu muito essa aproximação, mas foi legal, a gente, e eu falei, a Local Web se aproximou da gente, mas eu acho que eu queria a Local Web como cliente, então a gente lutou para ter a Local Web como cliente até fazer o M&A com eles em 2021, né? Mas a gente já tinha uma coisa no mercado, talvez porque a gente era um pouco barulhento, fazia evento e tal, as empresas estratégicas sempre se aproximavam da gente com algum olhar diferente, né? Antes da Local Web, a gente fez a rodada com fundo, depois dos fundos a gente recebeu umas 4 propostas formais para vender a empresa. E aí aquela indecisão, né? Eu lembro até hoje que eu fui viajar com a família para a praia, e aí
um dos estratégicos fez ele deu o valor e anotou num pedaço de papel e me colocou no meu bolso. Aí eu saí de lá, sexta-feira, puta, aquilo ali me mastigou, cara, no final de semana, né, e pro meu sócio também. E aí foi por isso que você tem que ter um bom investidor, talvez salve um pouco essa jornada no meio do caminho, né, que o Fernando e o Comandante eles falaram, cara, calma, se os caras colocaram esse valor, eu acho que tem um caminho pela frente para você construir uma empresa mais valiosa, com mais consistência, né? Porque a gente não estava pronto mesmo, né? Vocês que estão do outro lado também, vocês sabem quando uma empresa está muito mais pronta do que outra, né? Sim. E quando a empresa está mais pronta, dá menos trabalho depois da aquisição também. E aí, depois disso, aconteceu 2 ou 3 aproximações mais duras, né? E aí, 2019, acho que foi aquele ponto de inflexão que a gente tinha conseguido já começar a pagar as contas sem precisar do dinheiro do fundo. A gente fez uma outra rodada para montar um outro business, né, que era o business de cartão, que a gente estava lá com todo o recebimento da carteira do cliente. Agora eu quero fazer a gestão financeira do dinheiro dele também. Claro. Né? Então era nossa tese. Né? Então a gente estava no meio de um desenvolvimento de uma instituição de pagamento. E aí virou a pandemia. Veio a pandemia, nós ficamos numa situação razoavelmente bem, porque a gente estava com caixa, mas ao mesmo tempo não sabia quanto tempo que ia durar a pandemia. Né? Os players se aproximaram muito mais fortes. Acho que teve o advento da taxa de juros cair, né? O mercado brasileiro de VC foi uma loucura, né? O e-commerce explodiu. Sim. E aí acho que todos os estratégicos olharam para o mercado e falaram, eu preciso catar esse mercado na mão e quem que pode me ajudar a fazer um atalho aqui, né? Então a Vindi foi uma dessas empresas, então a gente estruturou um processo, né? Então, como aconteceu que assim, de janeiro de 2020 a maio de 2020, que foi o março, maio, né, mais ou menos, eu estava lidando com muito estratégico, eu pessoalmente sozinho. Então, assim, eu estava com o time de M&A de um lado e eu sozinho, tentando entender como é que era construir um acordo como esse, né? E aí a gente estruturou um processo. Nesse processo a gente, obviamente, sabia que a gente tinha uma ideia que a Localweb seria o melhor player para nós, porque eles entendiam muito bem recorrência, né? Eles nasceram com esse modelo. Sim. E as primeiras conversas com eles foram muito boas porque eles abriram o coração para a gente também, que eles também estavam construindo o meio de pagamento. Né? Então isso ajudou muito a gente a visualizar como é que seria essa parceria, mas o grande diferencial para a gente foram as pessoas mesmo. Até, eu acho que isso é uma coisa até que eu já falei em alguns lugares, assim, a proposta da Localweb não foi a melhor proposta financeira, né? Tanto que isso gerou um estresse nos fundos, né? Que eu tinha um fundo muito alinhado comigo, que era Crescera, mas eu tinha um outro fundo totalmente desalinhado comigo. E eles não entendiam por que a gente queria ir para uma proposta que não era tão valiosa quanto a proposta que eles tinham visto, né? Foi muito por conta dos empreendedores que estavam no Localweb. Então, o Cirne foi muito importante, o Rafa foi muito importante, o Giba, o Cláudio, o Ricardo foram muito importantes, o Williams, o Igor, né, que acabaram virando meus pares lá na Localweb. Você sentia que era uma conversa boa, que não tinha segundas intenções, né? Então eles estavam querendo realmente construir um acordo onde os dois lados ganharam, né? E foi exatamente como aconteceu. Não vou dizer que foi fácil, né? Porque foram 7 meses entre negociação, contrato, tudo. Eu tinha um fundo que não queria sair, então a gente tirou ele na porrada, na força, né? Não precisou ir na porrada, óbvio, mas estavam quase, né? Então, assim... Teve que puxar o contrato da gaveta. É isso, puxamos o contrato da gaveta, mas até aí foi bom, porque a Localweb ficou do nosso lado. A Localweb não tinha compromisso de comprar a gente na época, né? E quando a Localweb viu essa situação, o Giba me encorajou, isso foi muito importante, assim, foi um dos marcos assim, dessa M&A foi o Giba ter me encorajado, falou, Dantas, vai firme, que a gente está do seu lado, e foi muito bom, aconteceu assim, e hoje assim, olhando em retrospectiva, né, porque agora é fácil olhar em retrospectiva, né, acho que a gente fez o melhor acordo que a gente precisava, tanto os empreendedores como a empresa, né, a Vindi continua como uma empresa com marca independente, tem força no mercado, continua indo numa jornada boa para a própria empresa, agora debaixo do guarda-chuva da Localweb, mas eu acho que foi um M&A bem sucedido. Assim. A gente fez uma fusão junto com outra empresa da Localweb, tinha um desafio ali muito grande de cultura e quilometragem, né, que era uma empresa em Marília,
E a gente conseguiu fazer isso de uma forma positiva, sem muito ruído, porque fusão já é um negócio difícil pra caramba, Sim. né? Então você coloca 500 pessoas, onde 250 são completamente diferentes, culturas diferentes, né? A gente cuidou muito bem disso, né? E assim, a gente tem muita boa relação com a Local Web, porque eles são realmente diferenciados mesmo. Não, sem dúvida. A gente aqui, Vocês são obviamente, suspeitos para falar também, somos né? suspeitos para falar, mas a gente é fã da turma. Acho que, além da questão de negócios, acho que eles são pessoas extremamente transparentes, super direto ao ponto. O que é combinado é combinado. Eu até fazer um parênteses aqui, acho que eu vou falar um pouco da Artica no processo de M&A também, que foi importante, assim, né? Eu conversava muito com o Reginaldo e com o Comazeto, que o Coma, que foi o cara que me ajudou também a sair o acordo com os fundos, e a gente tinha um leve, como é que eu posso dizer? Uma leve animosidade com a Artica. Eu falei, esses caras são difíceis, cara. Puta que pariu. Você não consegue ganhar no par ou ímpar às vezes, né? Então, mas isso foi bom, cara. Sabe por que foi bom? Porque vocês estavam querendo ganhar a negociação de valor e de contrato, de termos, que é bem difícil mesmo, muito no jogo. Então era uma coisa que atrapalhou um pouco a gente de querer subir um pouco o valor de companhia, mas ao mesmo tempo a gente admirava, porque esses caras são sérios, cara. Esses caras são profissionais. E isso foi muito bom até antes de fazer o deal, porque falei, pô, os caras estão lutando pelo deal, então isso é um bom sinal. Né? Então, falando um pouco da Artica, eu admirei demais esse processo que vocês fizeram, tanto que depois a gente acabou ficando com a relação próxima depois que eu virei executivo da Local Web também, né? Mas foi legal contar essa história assim, tipo, tá difícil com esses caras estão atrapalhando. Chegou um momento de falar, puta, esses caras estão atrapalhando, porque vocês tinham, obviamente, uma agenda pró-Local Web, né? Mas depois que a gente pulou pro barco, a gente via que era uma coisa muito profissional mesmo. Então, vai aqui meu depoimento da Artica. Que legal. Obrigado aí, porque isso eu não sabia. Coisa nova aí, mas legal, bacana. E aí, pegando o gancho, Dantas, desse seu movimento, né? Depois você virou executivo da Local Web, aí, de novo, uma companhia muito maior e tudo mais, e você deixou de estar do lado de captar ou vender para comprar. E aí você liderou, conduziu algumas aquisições. Como é que, na sua visão, essa sua experiência prévia aí de estar do outro lado do empreendedor, né? Quer dizer, como é que isso te ajudou depois a negociar os outros M&As, a dar umas dicas, quer dizer... assim, a Local já estava muito pronta para fazer, ela tinha feito 12 ou 11 aquisições antes da Vind, né? Então, assim, já era uma máquina de screening que vocês ajudavam muito, né? Já tinha um pouco do mapeamento de tudo que precisava para o ecossistema da Local se concretizar. Já tinha uma inteligência feita ali, né? Então, eu confesso que eu participei com negociações duras com outros empreendedores também, mas meu papel era muito mais condicionar a cabeça do empreendedor que eu estava feliz do outro lado. Perfeito. Né? E não era uma coisa fake, assim, não era uma coisa combinada. Era muito contar para o empreendedor que estava negociando, falou, cara, assim, puta, tudo mil maravilha. Não existe isso. Tem problemas aqui também, mas assim, aqui eu tenho certeza, você pode vir, que aqui as pessoas vão ser transparentes com você, não vai tomar bola nas costas, então, e você vai conseguir conduzir uma empresa que você estava conduzindo sem um estratégico da mesma forma, né? Então, meu papel era muito mais, assim, eu recebia ligações dos empreendedores de madrugada. Eu falei, cara, o que eu faço? Eu falei, cara, você tem que sentir no seu coração. O que eu te garanto é o seguinte, você passou pro lado de cá, ninguém vai te colocar para trás, cara. Não vai ter, porque M&A no Brasil, acho que fora também, tem muito mito ruim, né? E tem case ruim também, né? Que o empreendedor vendeu, tomaram a empresa dele, ele não ganhou dinheiro depois, né? E o meu papel ali, naquele grupo, era muito assim, até o Cine falava, pô, me ajuda aí, Dantas, tá difícil lá com fulano. Aí, como eu era empreendedor ainda também, eles me enxergavam como empreendedor também, eu conseguia amolecer um pouco a cabeça deles para eles abrirem também, né? Então eu usei muito esse negócio, qual era o momento de vida da pessoa, né? Às vezes o momento dele não era vender a empresa e a Local tinha essa inteligência, como eu disse aqui, de fazer esse mapeamento, já sabia mais ou menos onde encaixar. Então era basicamente encaixar o momento de vida do empreendedor com o valor, né? Então foi muito legal para mim, aprendi demais também com a Artica, com o próprio time da Local Web. E quando você participa de negociações duras, né? Acho que a mais dura foi o caso da Bling mesmo, né? Foi. E quando você participa desse tipo de discussão, você fala, putz, aprendi um negócio muito valioso aqui, né? E o negócio muito valioso em M&A que eu aprendi, e aí eu sou muito grato pelo Local Web por conta disso, é o fator tempo.
Cara, não adianta, não vai sair um M&A em 2 meses, em 3 meses. E às vezes o tempo é importante até para amaciar um pouco, acalmar os ânimos, sabe? Digerir a ideia. Digerir, sabe? E isso eu aprendi na Local Web, que assim, muitas vezes tem que dar tempo, e às vezes não saiu na primeira vez, vai sair depois, porque mexe com muito sonho, né? Especialmente do empreendedor, mexe com muitos sonhos dele. É a vida, né? É a vida do Exato, empreendedor. E assim, eu sempre dava assim, olha, se eu for vender a Vindi, tem que ser o negócio da minha vida. Então, Claro. eu não posso vender uma empresa para depois ter que voltar para o mercado para trabalhar, né? Então, eu sempre pensava Perfeito. nisso. E assim, a Locob conseguiu encaixar um pouco os nossos sonhos Time. com a estratégia de ecossistema dele, sabe? Foi muito bom. Legal, Dantas. E mudando um pouquinho de marcha aqui, de tema, nessa confusão toda aí de Vindi, construindo negócio, trazendo investidor, ainda assim você fundou um podcast aí, talvez, que é o Like a Boss, um dos mais conhecidos aí no mundo de empreendedorismo. Cara, me conta um pouquinho aí, mais curiosidade, como é que foi a ideia de criar esse negócio, como é que foi o desenvolvimento, de onde que veio o estalo? Na verdade, eu participei de uma vez de um podcast de tecnologia da Lura, né? O Paulo Silveira, que é meu amigo pessoal, ele me convidava para alguns episódios de um podcast que existe até hoje, também é líder de mercado também, né? Que é o hipsters.talks. E aí, hipsters.tech. E aí, quando eu participava de lá, os caras de tecnologia não gostavam. Porque era um termo muito negócio, eles queriam falar sobre JavaScript, sobre Rails, Código. né? E aí eu participava falar sobre startup, eles, pô, não tem nada a ver esse episódio e tal. E o Paulo teve uma ideia, falou, vamos montar um podcast de negócio. A gente explica um pouco esses assuntos, né? E aí foi a ideia de montar o Like a Boss, né? Assim, então, foi um negócio muito assim vamos fazer um piloto, né? O piloto a gente fez com o Davi Vélez, do Nubank, deu muito certo. Pô, primeiro o piloto com ele. E ele topou, né? Tipo, ele já tinha uma proximidade com o pessoal da Lura, né? E foi muito legal porque ele acreditou no projeto. Ele falou, é o primeiro, nós vamos aí gravar. E aí quando a gente viu o resultado do material pronto, ele falou, putz, ficou legal. E a gente usou um pouco dessa questão de o empreendedor tem que passar de fases. Então, o Like a Boss foi legal, a gente pediu de acordo para um cara que fazia a trilha do Street Fighter pra gente usar no podcast, o cara deu ok, né? Então foi legal porque a gente usou um pouco disso, mas Legal. o Like a Boss ele tinha duas metas pessoais, minha e do Paulo, né? Então a gente não aceitava publicidade, muita gente queria anunciar lá, né? A gente começou o podcast antes desses meses casts aí, né? Antes de Podpah e Flow existir, né? E aí, os principais objetivos que a gente tinha lá, primeiro, eu preciso me relacionar melhor com o mercado, então eu preciso conhecer empreendedores melhores que a gente. E a gente selecionava muito bem isso, né? Então, a gente ia, assim, no fino da bossa mesmo, CEOs que estavam construindo coisas muito impactantes, a gente aprendia com eles meia hora antes do podcast, durante o podcast, meia hora depois do podcast, a gente ficou amigo deles, né? E também para divulgar as nossas empresas. Veio muito cliente para mim, para Vindi e para a Lura através do Like a Boss. O cara às vezes conhecia o primeiro podcast para ele entender que o Paulo tinha uma plataforma de educação e para ele entender que eu era sócio de uma empresa de tecnologia de pagamentos. Então o podcast era um topo de funil grande que a gente ia trabalhando. Então assim, muitas vezes a gente ia visitar cliente, o time da Vindi ia visitar cliente e falava, pô, vocês não são aquela empresa do Like a Boss? Putz, isso foi uma coisa legal, né? Até teve um episódio legal que recebi uma ligação na Vindi. Rodrigo, tem uma pessoa do Iguatemi querendo falar com você. É um dos gerenciados. Falou, pô, eu sou ouvinte do Like a Boss. Gosto demais. Parabéns por estar fazendo. Cara, aquilo ali foi um marco pra gente falar, putz, Paulo, a gente precisa investir um pouco melhor. Aí a gente voltamos com o vídeo na próxima temporada. Que legal. Então, mas foi um aprendizado bom, assim. Você conhece muita gente diferente dentro dos podcasts. Cara, né? vocês inovaram também, né? Quer dizer, antes do Flow, da pandemia lá, que teve todo um monte de podcast, depois todo mundo explodiu o podcast, vocês estão lá desde 2017, né? Mas isso foi bom e ruim ao mesmo tempo para a audiência do podcast, porque depois o podcast, ele depois da pandemia, ele teve todo o podcast, tá? Isso é pesquisa global. Ele teve uma queda, porque as pessoas ficaram muito intensas Maçante, maçante. E aí quando explodiu os podcasts, aí virou uma coisa muito de massa. E aí você acaba, os de nicho perderam um pouco de espaço, porém, quem ficou com os podcasts de nicho,
ele ficou mais leal àquele Sim. tipo de conteúdo, né? Sim. Mas foi uma mudança, eu acho que essa mudança ainda não está acontecendo ainda, né? Mas é uma tendência também, né? Ninguém fica mais 3 horas, 4 horas escutando um podcast Pois ali. é. Pô, o negócio é Por de isso que os nicho. cortes funcionam muito bem. Exato. Agora é um negócio mais de nicho, o público mais que quer ouvir exatamente aquela pessoa falando, né? Mas sabe que eu tenho uma história bem... O maior investimento que eu fiz na vida, o melhor investimento que eu fiz na vida veio através do Like a Boss. Uma startup mandou um e-mail pra gente via LinkedIn, uma fintech também, e eles bem no começo, chamaram eu e o Paulo para ser investidor anjo, a gente é o primeiro investidor da empresa. Posso até citar, é o Conta Simples, e aí Legal. esse foi o maior investimento que a gente fez na vida do ponto de vista de múltiplo, assim. Ele veio através do podcast. Fantástico, cara. Legal, né? Virou uma ferramenta de marketing fenomenal, cara. Muita gente ouvia, né? Os empreendedores todos ouviam, Sim, né? exato. Ainda hoje, quer dizer, Sim, obviamente, sim, todo sim, mundo que é ligado à tecnologia, a empreendedorismo, é a referência, né? Sim. Ainda hoje. Muito legal. Ô Dantas, e outra coisa, mudando de assunto de novo, quando a gente fala de empresas tech, a gente viu o boom de valuation nos anos 2020, 2021. Hoje a gente está num cenário bem diferente, né? É só olhar o preço das empresas de tech na bolsa que a gente vai enxergar que não tem capital mais como tinha no passado recente. Na sua visão aí como investidor, como uma pessoa que conhece super bem o mercado tech, você acha que os níveis de valuation em algum momento pode voltar? Não sei se voltar àqueles patamares, né? Porque tinha coisa, acho que o caso WeWork, o caso mais emblemático da história, né, do VC, ele trouxe aprendizados grandes para o mercado de venture capital e private equity como um todo. Assim, tipo, private equity nem tanto, mas VC. E assim, eu sei que às vezes eu sou um conselheiro de um VC. Eu sou um conselheiro de dois VCs, né? Então, eu sei que às vezes é meio conflitante que eu vou falar, mas o VC ainda, no Brasil, ele ainda precisa solidificar um pouco mais. Né? Você tem poucos cases de VCs que fazem retorno para o acionista como deveria. Né? E eu acho que essa bagunça de valuation em 2020, foi até um pouco de 2021, foi muito bom para quem fez M&A na época, mas tem fundos VC que destruíram. Não vai conseguir dar retorno. Não vai conseguir dar retorno. E aí eu vi um movimento muito importante dos family offices passando o VC e indo direto no empreendedor. Então você já tem um movimento hoje do family office entrando, as famílias ricas do Brasil, entrando em deals direto na startup sem passar por VC, porque teve uma discrepância muito, muito grande mesmo. Teve empreendedor que fez a rodada e levou o time para Las Vegas. Teve empreendedor que fez a rodada, ficou rico, alugou né? uma casa na Quinta da Baronesa, fez festa durante 30 dias seguidos, com tudo que vocês possam imaginar. Tinha uma distorção e muito capital é ruim. Sim. Muito capital, isso eu tenho uma plena certeza, muito capital para um empreendedor é ruim. Né? O capital embarcado correto, acho que é o aprendizado que tem aí. Agora, os VCs estão muito cautelosos e acho que a maioria dos VCs que eram considerados os famosinhos, eles tiveram grandes problemas com retorno. E eles tiveram que aprender, estou com um pouco mais de cautela aqui, selecionar melhor o empreendedor, fazer uma due diligence de verdade, porque todo mundo fazia due diligence, mas o tanto de besteira que aconteceu no mercado, será que fazer due diligence mesmo? Séria? Não é possível. Eu não sei se fazia isso. E eu já conheço outros investidores que estão indo um pouco além, indo um pouco na psicologia, entendendo o perfil do empreendedor no Instagram, como que ele se porta nas redes sociais, porque pode ser um gênio, mas o cara não tem uma capacidade de inteligência psicológica para tocar uma empresa, melhor não colocar, porque é muito risco do capital embarcado lá. Eu não sei se volta os patamares que 2020 a gente estava vendo, teve uma empresa brasileira que tinha 70 mil de receita e levantou 100 milhões. Eu falava, cara, assim, esse cara é o cara mais inteligente do mundo para levantar capital, né? No final da história a gente soube o que aconteceu, água e história triste pro fundo, para todo mundo, né? Mas eu acho que ele precisa de um gás maior. Acho que o mercado de tecnologia no Brasil não é isso que a gente viu hoje, de capital secar, sabe? Não é 2021, 2020, Perfeito. 2021. Eu acho que nós estamos encontrando um equilíbrio agora. Tem fundo com dinheiro que está esperando. É melhor não... o mandato dele tinha que alocar, mas ele está esperando um pouco mais, escolhendo melhor os empreendedores.
E isso foi bom porque baixou a água, todo mundo ficou pelado, você conseguiu ver quem é quem ali, né? E os caras que estavam crescendo bastante no mercado brasileiro e que estavam sólidos no modelo, tinha uma estratégia muito bem feita, para esses caras não faltou capital. Perfeito. Não era o valuation que ele esperava, mas não faltou capital, né? Isso eu acho que foi bom esse problema que aconteceu no mercado, essa distorção grande, né? Mas eu não sei, eu acho tecnologia ainda no Brasil muito barata, né? Se pegar as listadas na bolsa, Sim. é muito valor, né? Porque eu sempre penso, se tem um negócio que pode crescer no Brasil com escala e de uma forma de crescimento barato, que não precisa de muito capex, é tecnologia. Né? Perfeito. Então eu sempre fico pensando assim, o que está acontecendo? Mas é falta de capital, mas eu acho que isso tende daqui para frente a melhorar um pouco, assim, sabe? Eu acho que estão todas sobrevalorizadas na bolsa mesmo. Perfeito, perfeito. Totalmente de acordo. Eu acho que eu compartilho a sua visão de que não vai ser 2020, 2021, mas também não vai ser, não é o que é agora, Isso. porque você tem muito crescimento ainda para capturar no Brasil, ainda tem muita tecnologia, tem pouca penetração ainda, tem muita água para passar. Eu acho que os múltiplos devem voltar Acho que é uma questão da taxa de pouquinhos. juros, né? Enquanto a taxa de Sem juros não dúvida. baixar tanto aqui quanto lá, acho que não. Acho que a taxa de juros até mercado dinheiro para os mercados emergentes mesmo, né? Isso, Não isso está aí. vindo, cara. Assim, você olha, o dinheiro está ali nos países desenvolvidos e olha lá ainda, quer dizer, o mercado todo mundo está meio que de ressaca, né, ainda de Ah, 2021. tem um pessoal de ressaca ainda, é verdade. Legal. O Dantas, boa parte da nossa audiência aqui, ela é composta por empreendedores de tech aí que você acha que é um case de super sucesso. Tomou risco, empreendeu, fez M&A, captou, vendeu, agora está como investidor, conselheiro, enfim, acho que você é um caso aí, e não só pela sua experiência, mas pelo que você promove no ecossistema de tecnologia aqui no Brasil, né? Então, acho que você é um cara aí como referência para muita gente. Dito isso, o que você diria, uma dica ou algumas dicas que você daria para o cara ali que está no momento que você passou, pô, de repente trazer um sócio, de repente até vender a empresa, enfim, nessas decisões mais estratégicas aí de sociedade, qual dica que você daria, dado toda a experiência que você teve? Mas assim, na jornada da Vinci, muitas pessoas, né, aquelas coisas de tipo, primo, amigo, fala, pô, o que eu posso fazer? Pô, eu também quero empreender, né? Eu recebia muito isso, né? Hoje menos, assim, né? E eu também, assim, eu me orientei também a dar conselhos muito duros, né? E às vezes é mais duro do que o normal para pessoas próximas que queriam empreender, né? Ah, puta, eu tô com uma ideia aqui e eu quero empreender. Eu falo assim, cara, melhor você ficar no seu emprego, cara. É muito melhor você não tomar esse risco. Você tem FGTS, cara, tem Décimo férias, décimo terceiro. terceiro. E muitas vezes o cara ia para frente, tal, assim. E eu via muito, quem dá muito certo no mercado, quem dá muito certo como empreendedor, é um cara que realmente se apropriou da dor que ele resolve, Tá. né? Putz, cara, assim, nós vamos aqui falar 1000 cases, se a gente tivesse tempo de falar 1000 cases, mas pega quem liderou o mercado de 10 anos para cá, empresas de tecnologia que são líderes hoje, elas estão resolvendo uma dor muito forte, muito grande, né? Às vezes eu vejo o cara empreendendo para matar um probleminha pequeno. Entendi. Putz, eu quero que meu alarme toque todo dia. Putz, eu recebi uma vez um deck de investimento de um cara que fazia um aplicativo dentro da agenda do Google. Eu falei, cara, mas o Google já tem isso. Não, mas a minha é melhor porque Entendi. minha é colorida. Então, não são dores muito grandes, não são muito claras. Né? Até tem uma diferença que o pessoal fala no Vale do Silício, esse texto é bem famoso, né? Que é um professor de Stanford que fala, existem empresas que são remédios e existem empresas que são vitaminas. Eu só invisto em empresas que são remédio, porque que ela tem um remédio de curar uma dor muito grande. Sem um remédio você vai morrer. Com a vitamina, você vai ficar um pouquinho mais fortinho e tal. Então, eu vejo muita gente no mercado, muito empreendedor, resolvendo uma dor pequena. E aí, quando ele não mediu o mercado, eu falo, putz, eu só vou ter 1000 clientes. E aí eu vou ficar trabalhando durante 10 anos nessa empresa, ele vai desistir. Isso é uma coisa bem comum, tá? Quando no mercado o cara monta uma empresa,
aí ele fica 5, 6 anos, ele percebe que a empresa dele não pode ser maior que aquilo, não dá. Não escalou, né? Não escalou, o mercado não cresceu como ele imaginava, e aí o cara fica com um puta problema nas costas, que ele tem um monte de gente dependendo dele, CLT, ele tem os clientes que dependem dele, do sistema dele para ele continuar funcionando, e ele tá frustrado, porque ele não ganhou o dinheiro que ele queria, Claro. ele não conseguiu conquistar a empresa que ele queria, então isso é uma armadilha bem grande, isso é uma armadilha bem grande. Não estou dizendo que está errado a pessoa querer uma empresa pequena, né? Não é isso. Mas normalmente os empreendedores de tecnologia, a dica que eu dou é, putz, qual o tamanho desse problema? Assim? Tem que ser uma dor gigantesca, sabe? O Nubank foi lá e está liderando um pouco da nova geração de serviço financeiro no Brasil. Putz, mas porque o Nubank é grande, eu não posso montar uma... Cara, não, a dor ainda é muito grande. Ainda existe uma condição de você entrar no mercado dos bancos, que, cara, você vai nadar de braçada, né? Existe mais celular que gente no Brasil, né? Então, acho que a questão da dor é um negócio muito sério, assim, porque o cara se frustra, ele perde 5, 6 anos da vida dele e fala, puta, o que eu fiz? Custo de oportunidade que ele deixa. Se ele estivesse trabalhando Entendi. em consultoria, né, no mercado, ele estaria melhor e com uma questão mental melhor também, né? Porque é um negócio muito mental, né? Perfeito. E olhando o copo meio cheio, então, quer dizer, no final do dia, cara, tem que ter uma proposta de valor para sua startup, para o seu projeto, que seja muito claro. E que tenha um mercado grande. Isso, porque assim, o mercado grande, ele é melhor do que o empreendedor médio, um empreendedor ruim. O mercado grande, ele é muito mais fácil de você dar certo, entendeu? Pensa assim, o mercado pequeno... Tá na descida, né? O mercado pequeno e o empreendedor gênio... É o carro na descida. É o mercado pequeno. Sim. Ele nunca vai se sobrepor ao mercado. Talvez ele tenha que pivotar e olhar para o lado. Mas o mercado grande, com o empreendedor de médio para cima, alguma coisa ele vai tirar desse mercado, sabe? Alguma coisa ele vai fazer de valor, né? Perfeito, perfeito. Show de bola. Dantas, de novo, muito obrigado. Um prazerzão ter você aqui. Putz, obrigado a vocês, pô. Uma aula. Acho que foram experiências muito, muito ricas. É isso aí. Obrigado, Dantas. Valeu, obrigado a vocês. Valeu.